Bom, então boa noite. É, essa, essa atividade aqui, essa conversa com a Eurídice Figueiredo, é uma atividade organizada por mim, eu sou a Carla Miguelotti, e pela Mazé Lemos. Nós duas somos professoras do Departamento de Letras da Unirio, e a gente tem feito agora, durante a pandemia, a suspensão das aulas presenciais, a gente tem feito grupos de estudos online. Esse tem sido um esforço de todos os professores da Escola de Letras da Unirio, né? Como uma tentativa de manter algum contato com os alunos durante esse período de isolamento, né? Uma tentativa de manter um vínculo institucional, mas também um vínculo afetivo, né? Esses grupos de estudo online não são atividades obrigatórias, né? Participa quem quer, quem pode, quem está com saúde física e emocional, né? E quem acha que esses grupos ajudam a passar por esse momento, né, de tanta tristeza, angústia, incerteza. Enfim, para nós tem ajudado. Bom, Eurídice Figueiredo é professora do programa de pós-graduação em Estudos de Literatura da UF. Publicou os seguintes livros: A Literatura como Arquivo da Ditadura Brasileira, pela Sete Letras, em 2017. Mulheres ao Espelho, Autobiografia, Ficção, Autoficção, pela EduERJ, em 2013. Representações de Etnicidade, Perspectivas Interamericanas de Literatura e Cultura, Sete Letras, 2010. Construções de Identidade Pós-Coloniais na Literatura Antiliana, pela EDUF, em 98. E ela está com um novo livro, né, no prelo, que tem como título Por uma Crítica Feminista, que é justamente o título dessa conversa. Claro que nós preferíamos que fosse uma conversa presencial, né? Mas, enfim, o evento online também tem um lado bom, né? Tem algumas vantagens, né? Principalmente da gente poder contar com a participação de pessoas que certamente não poderiam vir a um evento físico, ao Rio de Janeiro, né? Eu achei bem interessante que entre as pessoas inscritas, a gente tem gente da UF, da FRJ, da Unesp, da PUC de São Paulo, da Unifal em Minas Gerais, da UFSC, da UFPEL em Pelotas e da UFRR em Roraima. Não sei se todas estão aqui, mas eu já achei muito bacana ter esse interesse de gente, né, de tantos lugares do Brasil, tanta gente interessada em ouvir a Eurídice Figueiredo. Queria agradecer a Fátima, nossa bolsista de extensão do Fórum Mulher, por ter organizado essas inscrições aí. E, enfim, agradecer muito a Eurídice também por ter aceitado o nosso convite. Então, começo, né? Então, muito obrigada pelo convite, Carla e Mazé. É muito bom estar falando aqui com pessoas assim tão diferentes, pessoas que eu não conheço, inclusive pessoas que estão em diferentes lugares do Brasil. Esse livro, ele ficou pronto, eu mandei para o editor no dia 8 de março, no Dia da Internacional da Mulher, e é evidente que foi um acaso, que realmente ele ficou pronto no dia 8, e ele vai ser publicado, a intenção era publicar para o Congresso da Abralic, como não vai ter mais Congresso da Abralic, não vai ter mais o evento que também ia ser lançado lá, o Fazendo Gênero, eu não sei exatamente quando ele vai ser publicado, mas ele vai ser publicado provavelmente em agosto ou setembro, pela editora Zuc, de Porto Alegre. Então, o livro, vocês receberam o sumário do livro, né? Onde está meu sumário? Então, eu chamei justamente de leituras transversais da literatura brasileira, porque eu tentei mapear a literatura brasileira, principalmente do século XX, mas, evidentemente, do século XXI também, né? E dar uma olhada para o final do século XIX. Normalmente, eu não trabalho com o século XIX, mas eu tive de fazer algumas leituras para não dizer besteira, né? Para saber de onde vinha a produção literária de autoria feminina no final do século XIX, para pegar um pouco
as escritoras que já nasceram no início do século XX. Para fazer isso, um livro como esse, ele nasce de um trabalho que vem de muitos anos. Então, alguns textos são textos mais antigos, outros textos são mais recentes, alguns foram publicados parcialmente, vocês até receberam alguns artigos que eu indiquei, mas a grande pergunta que eu me faço, e isso já estava presente no livro de 2013, que é o Mulheres ao Espelho, é do que as mulheres falam? Assim, que tipo de imagem, que tipo de imaginário é veiculado por essas escritoras? Para você mapear isso, para você não, não chegar a uma conclusão a partir da leitura de um romance ou de 2 romances de uma escritora, você tem que ler muita coisa. Então, para esse livro, eu li cerca de 100 escritoras, cerca de 200 livros. 200 livros. Por quê? Porque se você não fizer isso, você não faz mapeamento. Então, eu quis perceber as tendências que estão existindo na produção das mulheres ao longo do século XX e também, assim, eu li muitas escritoras jovens, escritoras contemporâneas, porque eu queria saber, a minha pergunta, a minha questão, um pouco móvel desse livro é: está mudando alguma coisa? As escritoras mais jovens estão se colocando no texto literário de maneira diferente? E a grande questão que perpassa o livro é a questão da sexualidade e do corpo, em geral. Não só da sexualidade, mas do corpo. Poderíamos chamar de corporeidade, né? Que tipos de representações aparecem nesses romances? Eu só trabalho com narrativa, então não exijam de mim poesia, porque eu não trabalho com poesia, e não trabalho no livro, eu só trabalho com narrativas. Então, são romances ou contos, eventualmente relatos autobiográficos, mas dessa vez teve muito pouco. Então, essa é a questão principal que está atravessando o livro, mesmo quando eu estou falando da escravidão, mesmo quando eu estou falando dos romances históricos, mesmo quando eu estou falando de uma escritora do século XIX, eu estou me indagando sobre esse lugar da mulher na sociedade, eu estou me indagando até que ponto essa personagem representada por essas mulheres, até que ponto essa personagem é sujeito da sua história, até que ponto essa escritora está falando enquanto sujeito também. Então, são essas questões, porque muitas vezes, aqui vai uma crítica que eu não coloco no meu livro para não ser delicada, mas muitas vezes as mulheres, ao analisar escritoras, numa perspectiva que tentam, digamos assim, de crítica feminista, muitas vezes se cai numa espécie de jargão de apelar para conceitos como patriarcado, de uma maneira um pouco repetitiva, de uma maneira um pouco, digamos assim, que não leva a nada. Não adianta você ficar repetindo que estamos no patriarcado, ou que isso é consequência do patriarcado ou da misoginia, etc. Eu acho que, do ponto de vista literário, precisamos nos indagar como que essas mulheres estão superando essas imposições e como elas estão se expressando. Então, um pouco por aí que foi
o meu mote, digamos, né? Então, para fazer isso, é claro que eu li montes de romances e contos, e li também assim muita crítica literária escrita por mulheres e muito livro de ciências humanas, né, de sociologia, de psicanálise, de antropologia, etc., para entender um pouco também essas questões ligadas a esse lugar que as mulheres ocupam na sociedade. Então, eu tentei também não fazer o que já foi muito feito. Por exemplo, a Heloísa Buarque organizou uma série de livros e tem uma série de coisas que já foram feitas por ela, como um pouco da história do feminismo no Brasil, esse levantamento que ela faz de toda uma bibliografia muito importante. Então, esses livros, tem uma série de livros, inclusive, que estão no grupo de estudos de vocês, o livro organizado, por exemplo, pela Tânia Ramos e a Carla Rodrigues. Então, tem uma série de livros que já foram publicados com textos muito importantes. Então, eu li tudo isso, mas digamos que eu não vou repetir nada disso. A minha proposta não foi repetir aquilo que já tinha sido feito. Então, no primeiro capítulo, na primeira parte, que eu chamei de problemas de gênero, eu começo com feminismos e feministas, né, contra a dominação masculina. Então, o livro A Dominação Masculina é um livro do Bourdieu que eu trabalhei no meu último curso da pós, e a partir também desse raciocínio do Bourdieu, eu vou partir para várias questões levantadas pelas feministas. Quando você fala em feminismo e quando você fala em feministas, aí já tem uma crise, porque são muitos os feminismos e são muitas correntes diferentes de feministas. Então, quando eu me dei conta, já tive de partir para um trabalho que era um pouco esmiuçar essa questão do feminismo em termos mais conceituais mesmo. Não tentei fazer, não fiz história do feminismo no Brasil, que eu acho que já foi feito por outras pessoas. Os feminismos e as feministas. Para falar de feminismos, então, evidentemente, que eu tive de entrar na questão da interseccionalidade e no feminismo decolonial e no feminismo negro. No feminismo decolonial, nós temos todo um debate epistemológico sobre esses lugares ocupados pelas diferentes mulheres, né? As mulheres indígenas, as mulheres negras, as mulheres periféricas, as mulheres brancas, etc. Então, eu entro nessa discussão da interseccionalidade. Eu acho que essa é uma questão fundamental no Brasil. Você não pode falar de feminismo sem entrar nessa questão, né, tendo em vista a população negra importante que nós temos, inclusive uma produção literária e ensaística importante. No feminismo decolonial, eu li vários artigos de feministas hispano-americanas, e no feminismo negro brasileiro, eu me aprofundei em duas pensadoras, sobretudo a Lélia Gonzalez e a... agora me fugiu o nome. Não importa. Então, um pouco a luta que foi o feminismo negro, fazendo um pouco um paralelo também entre o feminismo negro brasileiro e o feminismo negro dos Estados Unidos. E depois, no Desfazendo Gênero, eu trabalho, sobretudo, com o livro Desfazendo Gênero,
Problemas de Gênero, desculpe. Problemas de Gênero, da Judith Butler, que eu também mandei para vocês, que está publicado na revista Criação e Crítica. Mas aí, essa versão do livro é uma versão um pouco diferente daquela que saiu na revista. Eu aumentei, discuti um pouco mais a contribuição da Teresa de Lauretis e outras pensadoras. Tem um capítulo pequeno sobre o transfeminismo, que também acho que é importante, até porque em algum momento do livro eu falo da Mara Moira, então achei importante também contemplar a questão das mulheres trans. E, inclusive, tive aluna trans no meu último curso lá na UF, então achei que era um assunto importante que não podia deixar de lado. E aí, um pouco em homenagem, ou porque eu conheço mais a tradição francesa, porque na minha origem, durante muitos anos, eu fui professora de literatura francesa, eu fiz um capítulo sobre 4 pensadoras que são também escritoras francesas, a Simone de Beauvoir, a Hélène Cixous, a Monique Wittig e a Virginie Despentes, que inclusive a Virginie Despentes tem um ensaio muito bom, que é o Teoria King Kong, que está traduzido aqui no Brasil, que eu também já trabalhei no meu curso da pós, que vale a pena ler essa Teoria King Kong. Então é isso, essa primeira parte, assim, realmente mais conceitual, mas acho que é fundamental para a gente partir para outras discussões. Na segunda parte, também eu começo com um texto que já começou a ser elaborado há alguns anos, que é a questão da história literária do cânone da crítica feminista, como que a crítica feminista também se insere nessa discussão da história literária e do cânone. Então, aí são conceitos que são muito problemáticos, o cânone e a margem, mas não tem como também ignorar essa discussão. E depois, um pouco por inspiração da minha amiga Ana Fedrich, que está aqui com a gente, eu fui ler a Júlia Lopes de Almeida, que, como eu disse, eu não sou uma leitora de século XIX, não sou também. Na minha formação de professora de literatura francesa, eu li muito as escritoras mais contemporâneas, mas a Júlia Lopes de Almeida é uma leitura recente que eu fiz a partir até das conversas com a Ana. E eu chamei a atualidade da Júlia Lopes de Almeida porque acho que a Júlia Lopes de Almeida é uma escritora muito interessante e muito esquecida. Até acho que atualmente está havendo uma certa retomada, algumas pessoas estão trabalhando sobre ela, mas apesar de parte da obra dela estar disponível, pelo menos na estante virtual, ela não entrou realmente no cânone. Na minha formação, por exemplo, eu nunca ouvi falar da Júlia Lopes de Almeida, nunca se estudou Júlia Lopes de Almeida na minha formação. E aí eu entro na questão da margem do cânone, né? Então eu discuto por que a Júlia não entrou no cânone, e aí entra um pouco de maneira correlata a questão dessas mulheres que já eram um pouco marginais, mas que são interessantes. É interessante ver como essas mulheres estavam escrevendo e como que elas também foram esquecidas. A Dalgisa Neri, a Pagu, a Maura Lopes Cansado, que teve a obra dela relançada há alguns anos. A Dalgisa Neri também teve 2 obras relançadas recentemente. A Pagu não teve nada relançado, mas teve sim, teve um livro relançado. E a Carmen da Silva, que é uma escritora muito pouco conhecida, não teve nada relançado nesses últimos anos. Um pouco para ver essas escritoras que a gente poderia chamar de bissextas, escritoras que não
algumas, até a da Gisanelli tentou fazer uma obra mais próxima dos modelos, né, da poesia e do romance. A Pagu, que teve uma vida muito sofrida, muito difícil, né, na sua militância comunista, mas eu enfoco justamente essa questão das mulheres jovens, e que, no caso da Gisanelli, da Pagu e da Maura, todas três se casaram muito jovens. Então, um pouco essas questões também biográficas que eu trago para a discussão. Na terceira parte, que eu chamei de ancestralidade, filiações e trânsitos, eu trabalhei no capítulo sobre o romance histórico, sobre a história, sobretudo com a Maria José Silveira, que tem um livro muito bom, conta a história inteira do Brasil, que é a mãe da sua mãe e suas filhas, né, que realmente é uma aula de história através da vida de mulheres e diversos tipos de mulheres e diversos tipos de mestiçagens e mulheres rebeldes, mulheres passivas, submissas, vários tipos de personalidades até chegar, inclusive, na ditadura. A Maria José Silveira foi uma militante, ela tem romances mais diretamente ligados à ditadura. Esse tem um capítulo que é sobre uma desaparecida, uma das personagens dela é uma desaparecida, e eu pego também outras obras dela, inclusive em que ela enfatiza mais a questão da ditadura, que, como vocês sabem, a Carla citou agora há pouco, foi o último livro que eu tinha publicado, é esse sobre a ditadura, né? Esse é um ponto de vista, digamos assim, de uma escritora branca. Então, eu pego essa questão dessa ancestralidade, dessa história familiar, né, de famílias, de um ponto de vista de uma mulher branca que enfatiza as diferentes mestiçagens. No capítulo seguinte, eu só peguei escritoras negras que enfatizam a herança negra, a herança africana. Então, eu pego três escritoras e eu pego também, o mote, digamos, o ponto de partida para escrever esse capítulo não foi assim, não quis escrever sobre qualquer escritora, por exemplo, não peguei como escritora principal, embora ela seja mencionada, a Conceição. Eu quis priorizar essa cena inaugural, que é o Navio Negreiro, que o escritor da Martinica, Patrick Chamoiseau, chama de o crime fundador da Afro-América. É o crime fundador. Essa é uma frase, eu acho, fundamental, assim, de que eu gosto muito. É um escritor que eu já trabalhei no passado, Patrick Chamoiseau. Então, eu quis partir desse momento, dessa imagem, como que essas três escritoras falam desse momento e dessas populações africanas que foram transplantadas. Então, é uma ligação entre a viagem no navio negreiro e como que essas pessoas se colocam no Brasil. Então, são três obras que são analisadas. A Maria Firmina, naturalmente, é Úrsula. A Ana Maria Gonçalves é O Defeito de Cor, que é um calhamaço, um romance maravilhoso, um romance realmente fundamental. E a Eliana Alves Cruz é Água de Barrela, que também conta essa história de uma família desde a chegada do navio negreiro.
Então, são dois enfoques, digamos, da história do Brasil, dois pontos de vista diferentes. Depois, no capítulo seguinte, eu poderia ter pegado qualquer imigração, porque é uma outra onda, né? Uma outra leva que formou a população brasileira é a imigração posterior, né? Não a imigração portuguesa, né? Que é das chamadas três raças, né? Todo esse mito da formação do Brasil que vem lá do século XIX. Então, eu queria pegar uma dessas imigrações, e como eu tenho trabalhado bastante sobre escritores judeus, eu peguei as escritoras que têm essa tradição, que têm nessa narrativa de filiação, que são essas três escritoras que estão aqui no Sumário, a Noemi Jaffe, a Tatiana Salem Levi e a Adriana Harmony. Então, eu analiso três romances delas, mostrando como que elas escrevem esse tipo de romance que a crítica francesa chamou de narrativa de filiação. Porque tenta explicar um presente das personagens narradoras ou personagens protagonistas a partir de uma história familiar, a partir da vida de um ancestral. E depois, então, e o último capítulo dessa parte, eu acho que é o último, é a questão do cosmopolitismo e dos trânsitos. Eu peguei essas escritoras aqui, a Carola Saavedra, a Júlia Dantas, a Carol Ben-Simon e a Luísa Geisler, mas eu poderia ter pegado muitas outras escritoras, porque são muitas as escritoras atualmente que criam romances que se passam em outros países ou que as personagens viajam para outros países e têm esse tipo de experiência mais cosmopolita. Eu dou, assim, notas de pé de página, outras dicas de leituras, porque os alunos que, porventura, estiverem buscando, né, fazer um corpus para teses ou dissertações, já tem algumas sugestões de leitura nas notas de pé de página. Assim, tudo que não foi analisado, eu coloco em pé de página algumas indicações. Na quarta parte, que eu chamei de As Mulheres Frente ao Sistema Patriarcal, o primeiro capítulo, que eu chamei de Relações de Família, o casamento, é um pouco óbvio, né? O casamento, já Simone de Beauvoir criticava muito o casamento, ela mesma não assumiu nenhum casamento, e a Patrícia Mello, a narradora da Patrícia Mello, no último romance As Mulheres Empilhadas, ela diz que o lar é o patíbulo das mulheres. Então, vocês veem que é uma expressão muito forte. Aliás, é uma recomendação de leitura, Mulheres Empilhadas, da Patrícia Mello, um livro, O Verdadeiro Libelo contra o Feminicídio, um livro muito bom, que todas as mulheres deveriam ler. Então, o casamento, assim, aí eu tento ver assim, que tipos de relações que essas mulheres, essas personagens, têm nas suas relações de casamento, desde a mulher que aceita, que é submissa, ou a mulher que é mais esperta, a mulher que assassina o marido, ou a mulher que é assassinada pelo marido. Então, são várias as relações possíveis dentro do casamento. Evidente que eu abordo de uma maneira um pouco enfática a violência contra a mulher dentro do casamento, mas também há casamentos em que as mulheres encontram soluções mais pela astúcia, mais pelo contornando um pouco a questão da opressão através de outras
outras estratégias. Depois, o Palimpsesto de Putas, a partir do romance maravilhoso também da Elvira Vinha, o título do capítulo é uma homenagem a esse romance que eu acho muito bom, o último romance que ela publicou em vida. Então, aqui eu pego a figura da prostituta, Namara Moira, que é uma escritora trans, a Elvira Vinha, nesse romance que é o Palimpsesto de Putas, como se estivéssemos num palimpsesto de putas, e a Maria Valéria Rezende, que é uma freira, e tem um romance também muito bonito, que é O Voo da Guará Vermelha, em que existe uma personagem prostituta. Então, o tratamento que essas 3 escritoras dão para a personagem prostituta, sendo que o livro da Mara Moira aparece como sendo um relato a partir da experiência dela de prostituição. O capítulo seguinte, Meu Corpo, Minhas Regras, sobre os direitos reprodutivos, é um capítulo sobre o aborto. Esse capítulo é um pouco consequência da minha orientação da Isadora, que acho que não pôde estar aqui, porque a Vivo disse que a internet dela caiu lá em Juiz de Fora. Ela que trabalha sobre as narrativas de aborto na literatura francesa, e eu, no início, quando eu comecei esse levantamento, eu me perguntei se haveria relatos de aborto na literatura brasileira. E aos poucos eu fui fazendo um levantamento, e no fim eu me dei conta que havia muito mais do que eu suspeitava. Então, esse capítulo é um pouco dedicado a Isadora, que me fez pensar nessa possibilidade, que me fez me indagar se haveria na literatura brasileira. E depois o outro capítulo é sobre a velhice, é sobre a figura da personagem da mulher velha. Também me foi inspirado por uma conversa com uma professora do Cefet Minas, a Maria do Rosário, que está fazendo uma pesquisa sobre a personagem da mulher velha. Também é uma questão sobre a qual eu não tinha pensado, mas que achei muito pertinente, e aí eu fui me debruçar sobre essa questão e vi essa questão da velhice sob 2 pontos de vista, a sexualidade e a doença. Então, é isso. O último capítulo é o capítulo mais quente, o capítulo que, na verdade, é o que mais me motivou a começar essa pesquisa, que é sobre os tabus, sobre as questões mais graves. Uma é a questão do incesto, que eu já tinha trabalhado fazia bastante tempo, num artigo sobre esse romance da Adriana Lisboa, o Sinfonia em Branco, e até esqueci de indicar, mas esse artigo está publicado em alguma revista, já nem me lembro em qual. O incesto, como relato, como romance, a partir de uma experiência vivida, na França existe uma escritora, que é a Christine Angot, que publicou um romance chamado O Incesto, que foi uma bomba na França, porque ela nomeou, né, o pai incestuoso que cometeu incesto com ela quando ela tinha 14 anos. No Brasil, eu não achei nenhum relato, nenhum romance autobiográfico. E a Cristina Angot escreveu vários romances em que ela aborda essa questão do incesto, vários. Eu aqui eu só mencionei o nome da Cristina Angot, não cheguei a trabalhar aqui porque eu realmente quis deixar a minha parte francesa de lado e abordar só as escritoras brasileiras. Mas em outros textos eu falo sobre a Cristina Angot, texto que está em revista. Então, a questão do... Então, eu separei o incesto
o incesto consentido, que é aqui nos casos que eu achei, nas romances e contos que eu trabalhei, principalmente o incesto entre irmãos. Esse incesto consentido se dá mais entre irmãos. E depois a questão do estupro, que eu separei. Inicialmente eu tinha colocado junto, mas depois eu resolvi separar. O estupro é uma verdadeira calamidade no Brasil, todo mundo sabe disso, todas as mulheres sabem disso. E é impressionante assim, o número. Eu nem consegui analisar todos os textos, porque a quantidade foi tão grande e o capítulo já tinha ficado tão comprido que eu resolvi colocar só em pé de página mais umas indicações, as indicações de leitura, e não analisei tudo, porque realmente... Então, é isso que eu quis descobrir, e eu acho que eu descobri, que é como que as mulheres, sobretudo as mulheres mais jovens, começaram a escrever de uma maneira mais explícita sobre esses problemas ligados à sexualidade e ao corpo e à violência. Então, esse é o capítulo assim que eu acho bem fundamental para compreender assim a minha empreitada, o meu projeto. Embora ele tenha ficado no fim, eu nem sei, eu achei que pela lógica do livro ele devia ficar mais para o final. O outro que também me interessava muito e que já tinha aparecido no meu livro de 2013, Mulheres ao Espelho, era a questão do erotismo, que eu achava que as escritoras brasileiras abordavam de uma maneira muito acanhada o erotismo. Então, esse é um capítulo também que eu gostei muito de fazer, um capítulo que já estava me interessando, já está me interessando há muitos anos. E eu acho que eu fiz um progresso bastante grande, porque eu aumentei muito o escopo, né, das minhas leituras. Então, como eu li muito mais escritoras, eu tive condições de ter uma percepção um pouco mais abrangente dessa questão. E, para terminar, o contínuo lésbico, a partir, né, de algumas teorias de ensaístas lésbicas, que eu faço toda uma... Na verdade, cada capítulo tem uma introdução teórica, tem uma introdução mais em que eu debato a questão, né? E depois eu analiso alguns livros. Então, no contínuo lésbico, eu faço a mesma coisa, e vou tentar perceber assim, quais os tipos de representações de lésbicas que aparecem na literatura, tentando fazer uma espécie de uma tipologia, assim, até que ponto as lésbicas, num primeiro momento, eu tinha percebido que as mulheres lésbicas, um pouco a questão que já vem lá da Cassandra Rios, no debate com a Cassandra Rios, que eu começo, aliás, com a Cassandra Rios, que é uma escritora, foi considerada um pouco marginal, escritora para empregada doméstica, escritora pornográfica, mas a Cassandra Rios é uma escritora absolutamente pioneira na questão na abordagem da lesbianidade. E então, um pouco nessa questão da lesbianidade, eu queria ver como que a personagem era tratada, até que ponto essa personagem aparecia de uma maneira positiva ou negativa, se ela era punida ou se não era punida, se a sociedade aceita, se não aceita. Então, várias questões que estão presentes nesse debate. Então, é isso. Assim, a questão que eu coloco na introdução e na conclusão é o que pode a literatura. A literatura, ela representa? Não, ela não representa nenhuma realidade, mas ela dá conta, né, de um imaginário
de um imaginário localizado no tempo e no espaço. Então, essas escritoras, elas estão dentro de uma sociedade brasileira, uma sociedade machista, uma sociedade violenta. Então, essas representações que surgem são essas representações desse imaginário que está perpassando a sociedade brasileira. Então, essa não é, de jeito nenhum, uma representação do vivido, porque isso é uma questão que, para mim, já ficou muito clara em muitos textos que eu já escrevi sobre isso. São coisas diferentes, distintas, né? A realidade é uma coisa e a literatura é outra coisa. A literatura é linguagem, a literatura é atravessada pelo imaginário e pelo que a linguagem permite dizer. Então, acho que é mais ou menos isso que eu posso assim, dizer como apresentação. E aí vocês podem interagir, perguntar, e eu respondo. Bom, obrigada, Eurídice. Queria começar te dando os parabéns pelo trabalho. Assim, eu acho muito impressionante o fôlego que você tem para pesquisa, né? E a sua bagagem de leitura. Eu já tinha ficado impressionada com isso quando eu li Mulheres ao Espelho. Aliás, está aqui a capinha, para quem não conhece. E também com os artigos que você enviou para a gente na semana passada, né? E você começou falando isso, né? Que você leu mais de 100 escritoras, mais de 200 livros. E é muito importante, assim, ter um trabalho, né? Alguém que se dedique a esse trabalho, né? Com essa bagagem de leitura, para fazer um mapeamento. Claro, uma leitura atenta, né? Capaz de fazer esse mapeamento que você faz a partir de temáticas predominantes, enfim. Eu acho impressionante, assim. Então, te dou os parabéns por isso. Obrigada. Porque essas obras acabam virando obras de referência, né? Até para quem quer se aprofundar em alguma outra dessas questões que você aponta. Isso, né? por isso que eu sempre coloco aquilo que eu não vou poder tratar de uma maneira mais aprofundada, eu sempre coloco como uma referência em pé de página, como indicações de leitura mesmo. Então, eu tenho um lado assim muito didático, que acho que principalmente para, eu acho que o meu público, o público que eu fiz, meu leitor ideal, é o aluno de pós-graduação. É aquele aluno que está fazendo suas pesquisas, as suas dissertações e teses, né? Principalmente. Então, por isso que eu tenho esse lado didático de dar pistas de leituras. Uhum. Então, eu tenho algumas questões mais amplas, mas vou deixar as pessoas perguntarem antes. Só queria te perguntar uma questão mais pontual. Eu não sei se eu me distraí na sua fala ou se você não desenvolveu mesmo. No capítulo que fala sobre a velhice, você chegou a falar os livros e as escritoras com que você trabalha em torno desse tema? Não. Pois isso é uma questão até, do ponto de vista metodológico, meio bizarro, porque quando eu tratei de 3, até 4 escritoras, eu coloquei os nomes. É uma questão que eu fiquei um pouco em dúvida. Nessas outras partes aqui, como o casamento, o aborto, a velhice, o incesto, o estupro, o erotismo e o contínuo lésbico, eu usei muitos contos. Então, são muitas as escritoras. Aí, para eu colocar o nome de todo mundo, ia ficar no sumário. Eu achei que ia ficar muito pesado. Então, eu acabei não colocando. Entendeu? Então, eu vejo que há um problema, assim, do ponto de vista de equilíbrio composicional. Mas, por outro lado, eu não tinha muito como evitar, porque, por exemplo, eu não queria escrever nenhum capítulo sobre uma escritora. E acabei escrevendo 2 capítulos, né, em que eu acabei ficando só numa escritora. A Júlia, por exemplo, não tinha como relacionar. Embora eu relacione no meu texto, ela está relacionada com toda essa
uma produção que eu consegui ler desse final de século XIX e início de século XX. Eu correlaciono ela com essas outras escritoras. Mas, como eu não analiso, eu analiso realmente em detalhe a Júlia, eu só coloco o nome dela. E a Maria José Silveira, a mesma coisa. Embora eu mencione na minha introdução, na minha parte mais teórica, eu mencione várias outras escritoras que fizeram romances históricos com personagens femininas, né? Escritoras, mulheres que contam a história através de personagens mulheres, né? Sempre esse é o meu enfoque. Se mulheres escrevem com personagens masculinos, não adianta, porque o que eu quero é ver como que as mulheres tratam das personagens mulheres, né? Personagens femininas. Então, acabou que eu me apaixonei tanto pelo romance da Maria José, a mãe da mãe, etc., etc., que não dava para colocar outra. Então, não tem jeito, assim, não dá para ser Flaubert e buscar o equilíbrio perfeito. É um pouco disparatado. Das mulheres velhas, eu peguei um conto da Natália Polesso para... deixa eu pegar aqui, peraí. Eu tenho aqui o livro impresso. Eu vou achar, porque... É o Vó Senhora é Lésbica, do Amora? Não. Isso, esse conto é maravilhoso, né? Uhum. Peguei um conto da Clarice sobre sexualidade. Tem um conto da Cláudia Lage, que se chama Uma Alegria. Tem o conto da Clarice, Ruído de Passos. Tem uma menção ao romance Reunião de Família, da Lia Luft. Tem a Estrela Nua, da Maria Adelaide Amaral. Essa para pegar a questão da sexualidade. A doença tem o Estigma de L, da Leonor Cione, Madalena Alice, da Bia Barros, e o conto Marília Corda, da Natália Borges Polesso. Uhum. Sim, porque a avó, ela entra no capítulo do Continuum Lésbico, eu acho. Uhum. Ela entra, mas aqui era doença, então eu peguei a Marília Corda. Me ouvem? Sim. Estou ouvindo. Meu nome é Ana Cristina. Eu queria, na verdade, eu não entendi bem uma questão que a professora mencionou, o estudo sobre o romance histórico. Eu não entendi se é no Mulheres ao Espelho ou se é nesse livro que vai sair. Eu estou estudando a obra da Diná Silveira de Queiroz, então é um tema que me interessa bastante, né? E aproveito para perguntar para a professora se, por acaso, ela em algum momento já fez algum estudo sobre a obra da autora, porque é uma autora bem esquecida também, até difícil achar referências. Imaginar, né? A Muralha acabou de ser reeditado, né? Você viu? Sim, que é bem interessante que ele tenha sido reeditado agora pela editora Instante, lá de São Paulo, que também publicou o último romance da Maria José Silveira, que é Maria Altamira. Então, respondendo a sua pergunta. Então, eu até menciono a Diná, o romance A Muralha, nesse capítulo, mas só como exemplo, que eu faço um pouco uma espécie de inventário de romances de mulheres, né, que trabalham sobre mulheres, antes de entrar no romance da Maria José Silveira. Então, é nesse livro no que vai sair mesmo que eu falo desse romance histórico
que é esse romance chamado A Mãe da Mãe, da Sua Mãe e Suas Filhas, da Maria José Queiroz, não, Maria José Silveira, que foi relançado também. Saiu pela editora Globo, saiu esse ano, não, ano passado, acho que foi no final do ano passado, que é um romance. Se você está trabalhando com romance histórico, se você está trabalhando com a muralha de Ná, vale a pena ler também esse romance da Maria José Silveira. É bom, muito obrigada, professora. Prazer. Mais alguém? Eu tenho uma pergunta. Boa noite, eu sou Maísa, falo de Dourados, Mato Grosso do Sul. E aí eu queria agradecer também, falar um pouquinho sobre o livro da professora, Literatura como Arquivo da Ditadura Brasileira. Como eu pesquisei a literatura de autoria escrita por mulheres ali no final da década de 80, ali nos anos de redemocratização, foi um livro, para mim, que foi muito importante, e também destaco esse aspecto da didaticidade na escrita. A senhora fala, professora, acerca do fato de que a literatura brasileira de autoria feminina ela é um pouco tímida ainda para falar em relação a alguns aspectos sobre o erotismo, né? Ainda são abordados muitas vezes de maneira um tanto quanto tímida. Eu queria perguntar se, na sua opinião, a violência também é abordada da mesma forma, uma coisa que já foi destacada em algumas discussões de crítica feminista, sobre se, na sua opinião, a literatura escrita por mulheres aqui no Brasil, ela trata da violência, colocando, como explicar, mas se ela trata diretamente, ou se ela trata de modo incisivo sobre essa violência que a gente vive, mesmo que não seja o propósito da literatura ser uma representação, né, da realidade, uma representação fiel ali da nossa realidade. Eu acho que a tendência nas escritoras, e sobretudo eu tenho percebido que as jovens estudantes estão muito preocupadas com isso. Eu tenho participado de bancas, não só em que eu oriento, mas também bancas em que eu participo, e que as pessoas, as mulheres jovens, estão muito preocupadas em abordar essa questão. Então, não são necessariamente escritoras jovens. Por exemplo, a Conceição Evaristo, ela aborda bastante a violência contra a mulher e a violência sexual, em especial, o estupro, a violência doméstica. Ela aborda de uma maneira muito enfática, e ela não é jovem, ela é uma pessoa que tem 73 anos. Mas outras escritoras mais jovens, porém não tão jovens, assim, não são escritoras de 30 anos, mulheres mais de 50, 60 anos, como a Cíntia Krimler, por exemplo, aborda de uma maneira muito enfática a questão da violência doméstica, do estupro e tudo isso. Então, eu acho que as mulheres, mesmo, independe se elas são jovens ou se elas são velhas, o que eu acho que é mais importante a gente perceber é o momento da publicação do livro. Se você pega a literatura que foi produzida nos anos 80, a violência está lá. Por exemplo, na Lia Luft, a violência está lá. Né? As Parceiras, por exemplo, é um livro extremamente violento. Esses 3 primeiros livros, romances, né, da Lia Luft, a violência doméstica está lá, mas ela é narrada de uma maneira um pouco mais atenuada. Nas escritoras que estão publicando, e aí, no caso, a Conceição Evaristo, embora ela seja, entre aspas, velha, né, tenha 73 anos, esses livros em que ela trata
esses livros de contos, né, assim, Submissas Lágrimas de Mulheres, por exemplo, é um livro muito recente, já é um livro dos anos 2000, entendeu? Então, é o momento da publicação, é aquilo que pode ser dito naquele momento. Independe da idade da escritora. Então, realmente, você percebe que, a partir do ano 2000, como eu falo em relação à ditadura, a partir do ano 2000, há um ponto de inflexão, há uma mudança na maneira de tratar determinados assuntos. Um deles é na produção de autoria feminina, isso fica muito claro. Na questão da tematização da ditadura, também muda a maneira de representar aquela experiência, né, da ditadura. Então, eu acho que há realmente uma mudança. E, embora eu diga que muitas vezes são as escritoras mais jovens que estão falando de uma maneira mais enfática, não é necessariamente só, né, a mulher jovem. É o momento em que a mulher mais velha, em que foi permitido dizer aquilo. Então, é um pouco uma questão que o Foucault discute no conceito de arquivo dele, é o momento em que se pode dizer, aquele momento que aquele arquivo pode ser desenterrado para ser discutido e revelado, né? Tem um momento que aquilo não circula, não passa. E, às vezes, na literatura é fácil perceber que, às vezes, você tem uma obra literária que foi publicada e passou em brancas nuvens. Por quê? Porque o público não estava pronto para receber aquela obra e, alguns anos mais tarde, aquela obra pode ser resgatada para um público que vai se interessar mais por aquele romance. Isso acontece. A literatura, às vezes você tem um escritor ou uma escritora que foi muito famoso, né, muito famosa num determinado momento, e 50 anos depois já não se fala mais dele, enquanto que outro teve muito menos. Uma recepção muito fraca naquele momento, ele pode ser muito mais valorizado 50 anos depois. Isso depende a recepção tem a ver com o que o Yao chama de horizonte de expectativa, aquilo que o público está pronto para receber, está pronto para aquilo está pronto para ser circulado na sociedade. Então, é um pouco por aí que a gente tem que pensar essas questões, né? Nunca pensar de uma maneira muito estanque, assim, é isso ou é aquilo só, né? Não é um fator, nunca é um fator só que entra nessa discussão. Obrigada. Mais alguém? Eu tenho uma pergunta. A senhora falou sobre a Cassandra Rios, que é uma escritora que eu tenho muita vontade de estudar. Me interesso muito pela história dela. E eu queria saber se a senhora tem mais referências sobre ela e a forma como a ditadura recebeu as obras dela na época. Então, tem havido bastante teses e dissertações sobre a Cassandra Rios. Hoje mesmo eu vi no Facebook que uma aluna da Luciana Borges é de Goiás, ela defendeu hoje uma não sei se é dissertação ou tese, sobre a Cassandra Rios. E eu já ouvi falar de várias dissertações e teses que foram feitas sobre a Cassandra Rios, você pode consultar lá na CAPES. A obra da Cassandra Rios você encontra em sebo. Você não tem reedição importante recente, não tem. Agora, tem alguns estudos que você também acha
inclusive, um dos aspectos que estão interessando, né, os pesquisadores atuais são essa questão da repressão na ditadura, tanto dela quanto da Adelaide Carraro. Todas duas eram consideradas escritoras pornográficas e escritoras de empregada doméstica, né, que eram lidas, que na verdade não é verdade. Elas vendiam milhões, então não pode ser empregada doméstica, a gente sabe que não tem nem dinheiro para comprar livro, mas é um ranço, né, da nossa elite achar que, como elas escrevem de uma maneira muito popular, elas são, né, para empregada doméstica. Todas duas foram censuradas durante a ditadura, tem até uma bibliografia sobre isso. A Cassandra, porque as personagens dela são todas lésbicas. Todos os romances dela são sobre lésbicas. Ela mesma era uma mulher lésbica, foi casada, enfim, era uma mulher que assumia a sua lesbianidade sem nenhum problema, num momento que era muito mais difícil fazer isso. E a Adelaide Carraro, ela criticou de uma maneira bastante veemente os políticos. Então, a Cassandra foi mais pelo lado entre aspas, da moral, né, dos bons costumes, porque ela tinha personagens lésbicas, e a Adelaide Carraro mais porque ela descrevia as cenas sexuais de uma maneira chamada pornográfica, e também porque ela criticou os políticos. Ela foi amante do Jânio Quadros, e tem o primeiro romance dela, que chama Eu e o Governador, é sobre a relação dela com o Jânio Quadros. E depois ela tem outros romances em que ela fala da ditadura, de uma maneira bastante explícita. Então, esses livros que foram censurados durante a ditadura, não esse Eu e o Governador, porque o Jânio Quadros, no momento da ditadura, ele já estava no ostracismo, então os militares não estavam interessados no Jânio Quadros. Mas quando ela fala da ditadura, de uma maneira explícita, aí sim, eles censuraram. Então, realmente já existe. O pessoal da história também está fazendo trabalho, não é só da literatura, né? O pessoal da história também está trabalhando sobre as duas escritoras por causa da censura durante o período. Obrigada. Eurídice, eu queria te colocar uma pergunta que faz também um diálogo com os textos que nós temos lido aqui no nosso grupo de estudos, que é o seguinte: eu sei que o seu foco, né, como você disse, nesse mapeamento que você fez a partir desses textos, né, foi encontrar certas temáticas recorrentes, né? Você ressaltou a questão da corporeidade, que tem sido bem presente nesses textos. E eu queria te perguntar se você, em termos de linguagem, se você também percebeu alguma tônica dominante, né, na maneira de escrita mesmo e da linguagem. E uma outra questão é se você também percebe de alguma maneira nesses textos diálogos ou referências com a tradição literária. Eu estou perguntando isso também porque a gente, como você viu lá no cronograma, né, a gente leu o texto da Showalter, né, que você também cita nesse artigo que você passou para a gente. Ela fala que a escrita de mulheres é uma escrita bitextual, né, no sentido de dois textos, né, que está em diálogo tanto com uma tradição literária canônica, que é predominantemente masculinista, e uma tradição mais silenciada, paralela, que seria de escrita de mulheres. Então, eu queria saber se você percebeu nesses textos, né, que você leu, mapeou, se há algum diálogo assim mais evidente e se em termos de linguagem também há alguma tônica mais predominante. Quando você vai ver na parte do erotismo, por exemplo, essas escritoras, tem um livro de contos, 13 escritoras, eu não me lembro o título, são escritoras pouco conhecidas
Aqui usam uma linguagem realmente muito desbragada. É raro aqui no Brasil as mulheres usarem essa linguagem mais desbragada, né? Mais livre. A Fernanda Young, por exemplo, faz isso nos romances dela. Ela usa realmente um linguajar assim, muito livre, assim, digamos a linguagem que ela usava mesmo, né? Sem nenhum pudor e sem nenhum eufemismo. Não usa essa linguagem eufemizante. Então, há sim uma diferença que eu tentei mostrar, principalmente no capítulo sobre o erotismo. Há uma mudança bem forte, porque eu comecei esse capítulo pelos contos que foram de duas antologias organizadas pela Márcia Dencer. Escritora que eu já tinha trabalhado lá no meu livro de 2013, né, das Mulheres ao Espelho. Então, ela organizou duas antologias nos anos 80 que se chamam Muito Prazer, O Prazer é Todo Meu, quer dizer, contos eróticos de mulheres. Então, é muito decepcionante hoje, né, para a gente ver esses contos eróticos dessas mulheres escritos nos anos 80, porque realmente erotismo feminino não tem nenhum, assim, mesmo quando as mulheres estão falando, elas estão falando muitas vezes nesses contos a partir de um olhar masculino. Então, isso que é uma questão que eu acho que é muito importante para nós, é ver até que ponto você é sujeito. Se você é uma escritora e você está escrevendo a partir do olhar do homem que está olhando uma mulher maravilhosa, sabe? Isso aí, a mulher é objeto, ela continua sendo objeto. Ela é objeto da fala do outro, ainda que essa fala seja escrita por uma mulher. Então, essa questão é uma questão que me interessou muito também. Então, isso aí essa questão da linguagem aparece sim nesse capítulo, sobretudo do erotismo. A questão da tradição, eu também discuto mais teoricamente no capítulo lá do cânone, quando eu discuto essa questão da tradição e da história mesmo literária, eu discuto essa questão, mas assim, a relação das mulheres com a tradição. Assim, o que você, escritora, como você se coloca, né? Claro que a Helene Schonalter coloca isso, mas a gente também tem que se recolocar isso, né? Tá? Na minha experiência, o que eu acho, né? Porque tem gente, por exemplo, tem um artigo da Ria Lemé, acho que não sei se vocês colocaram na sua lista, mas que está naquele livro lá antigo da Heloísa. A gente leu também. Pois é, mas eu não concordo com a Ria Lemé quando ela diz que existe uma tradição taranã, da oralidade das mulheres que se perdeu, não sei o quê. Eu não acho que seja isso. Eu não concordo. Eu até não sei nem se eu deixei ou se eu cortei, eu acabei cortando a Ria Lemé, porque às vezes, se você discutir, alonga demais a discussão e às vezes eu acabo cortando. Por quê? Se você pega as escritoras hoje, elas estão se colocando na mesma tradição. No fundo, é a mesma tradição, de homens e mulheres. Você vai se posicionar da maneira que você achar mais interessante. Por exemplo, você pega o caso da Patrícia Mello, que foi chamada de Rubem Fonseca de saias, aquela história toda que você conhece. Quer dizer, todos nós conhecemos. Patrícia Mello escreveu assim, um monte de romances, muito bem sucedida, ela como escritora, vendeu para caramba, etc., etc., sempre nessa linha que a gente poderia chamar de uma escrita masculina, que ela mesma discute nas Mulheres Empilhadas. Ela mesma coloca. Quer dizer, nem sou eu que estou dizendo que, né, meio que criticando, não estou criticando, estou dizendo que são opções que você faz. Né? E aí ela foi provocada pela editora, por alguém,
que falou para ela, ó, vem cá, vamos escrever um romance feminista. E aí ela fez esse romance, né? Então, são posicionamentos que você tem em relação à tradição e a qual tradição você quer se filiar. Mais alguém quer fazer alguma questão? Eu queria retomar esse ponto que você tocou, Carla. Será que tem uma escrita feminina, uma temática mais voltada para o feminino? E que a professora mesmo citou, né, a Patrícia Mello, que escrevia romances policiais, eu li um ou dois. Mas, por exemplo, a Agatha Christie, né, é um fenômeno, né? Eu diria que É. é uma escritora mulher, né? Pelo menos para mim, Sim. É uma escritora homem, né? Pois é. Mas só uma provocação mesmo. A gente É interessante porque no meu último curso, eu tive uma aluna que não é minha orientanda, mas que eu nem trabalho com policial, mas tem gente, acho que tinha 2 alunas, que estavam trabalhando com romances policiais escritos por mulheres. Então, nos Estados Unidos, atualmente, tem várias escritoras e que, inclusive, criam personagens que são detetives. Essas meninas são da literatura inglesa, né, de língua inglesa. Então, eu sei que nos Estados Unidos é uma tendência bastante importante. Não é o caso no Brasil, né? No Brasil tinha... sim, eu me lembro que uma menina estava procurando, justamente, escritoras que escrevessem policiais com personagens detetives mulheres, né? Mas realmente não é minha área, não sei nada disso, não trabalho com... não achei nenhum desses... nesse corpus que eu reuni, não tinha realmente romance policial, né? Mas eu discuto muito essa questão, do ponto de vista mais teórico mesmo. Por exemplo, a Nélida Pinhon, que é uma escritora muito consolidada, muito canônica, quando as pessoas perguntam para ela, né, se ela... essa questão é uma questão que muitas pessoas perguntam. Tem muitas entrevistas que a gente lê, né? Então, ela sempre diz que a escrita não é masculina nem feminina, aquele papo universalista, né? Então, é uma questão que eu abordo e que, no fundo, a gente sabe que tudo que é universalista, o que significa ser universalista? Ser universalista é ser europeu, branco, homem, etc., né? Então, a gente tem que nuançar. Nuançar não quer dizer escrita feminina, e qualquer mulher escreve, né, escrita feminina. Então, é sempre uma questão complexa. Por exemplo, a Virginie Despentes, nesse livro que eu indiquei, que eu gosto muito, que é a Teoria King Kong, ela cita-se uma série de escritoras francesas bem conhecidas e ela diz que todas elas são homens, né? Escrevem como homem. Então, essa é uma questão sempre problemática, porque você pode achar uma coisa e eu posso achar outra também. Não existe unanimidade. Eu acho que ela acusa muita gente demais, né? Mas, enfim, são abordagens também. A Virginie Despentes ela é bastante iconoclasta, então é evidente que uma escritora como a Marguerite Yourcenar vai ser, que escreveu aquele livro, que aliás é maravilhoso, Memórias de Adriano, aquilo ali é um livro de homem, não é um livro de mulher. Eu concordo, mas
A Colette, por exemplo, nem me lembro se a Colette, ela colocou a Colette, mas a Colette eu acho que é uma escritora feminina. Então, tem algumas que eu concordei com ela e outras que eu não concordei. Não me lembro, assim, de todas que ela... Ela diz que, assim, o Beauvoir, eu acho que ela fala que ela escreve como homem, não me lembro também, assim. É sempre delicado você dizer isso. Por exemplo, a Virginia Woolf discutiu isso também, né? Ela dizia que as mulheres não podem escrever como homem porque já basta... Já existem só 2 sexos, né? Então, se existir só um, vai ser muito empobrecedor. Mas ela critica bastante também as suas antecessoras. Ela mostra as limitações das escritoras inglesas, né, que a precederam. São questões bastante problemáticas, bastante difíceis, né? Então, você tem que ter um certo cuidado para não fazer essas afirmações um pouco absolutas, um pouco exageradas. Não existe, existe. Não é assim. Na literatura, né? Nada é assim, preto no branco. Bom, acho que a gente pode ir se encaminhando para finalizar. Vou abrir para mais uma última pergunta ou comentário. Mas essa levantou aí, quer falar alguma coisa? Não, é só lembrando da Ana Cristina César, que diz, né, haverá uma poesia feminina distinta em sua natureza da poesia masculina, e aí ela acaba dizendo que é uma charada sem resposta, né? Então, eu lembrei da Eurídice. Então, viva a Ana Cristina César, né? Que era poeta, e a gente sabe que os poetas sabem muito mais que nós. Eu adorei, foi muito bom hoje. Porque justamente eu não trabalho com romance, né? Eu trabalho só com poesia, então para mim foi muito interessante ver essa outra perspectiva. Então, a gente pode se juntar, né? Se completar, fazer uma só pessoa, né? Maravilha. Vamos fazer isso. A faceta poesia, a faceta prosa. Vamos fazer um colóquio. Seremos andrógeno perfeito. Teremos um colóquio, né? Em breve. Gente, então, para finalizar, eu queria pedir para quem puder acionar a câmera aí para aparecer o rostinho de todo mundo, a gente fazer uma foto aqui da grade e também para todo mundo mostrar, se despedir da Eurídice. Estou vendo que tem 23 pessoas aqui, bem legal a gente conseguir reunir tanta gente, né? E pessoas de vários lugares do Brasil. Obrigada pela participação de todo mundo. Obrigada pelo convite, obrigada a vocês todas que estiveram aqui nesse papo. Foi muito bom. Muito obrigada, Eurídice, foi ótimo. Tá bom. Tchau, então. Tchau para vocês. Boa noite. Boa noite.